Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Olá, olá! Este é o 5º episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Nosso assunto hoje é a decisão de ser ou não participante de pesquisa. Meu nome é Osiris Reis e estou sempre com você e nossos especialistas. Hoje temos o professor Camilo Manchola, especialista em bioética, e a professora Liliane Fernandes, especialista em política social. Salve, salve, ouvinte! Olá, ouvinte, e nosso muito obrigado a você. Exatamente, muito obrigado a você que está acompanhando o nosso podcast. Bem-vinda, bem-vindo! Você que está nos ouvindo no celular ou no rádio, em casa ou no trabalho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! E se você perdeu um episódio, é só anotar nosso site no final desta edição. E vamos à nossa primeira pergunta. Por que é tão importante esse momento em que uma pessoa decide se vai ou não ser participante de uma pesquisa? Porque é um momento que costura questões muito importantes, Osiris. E entre essas questões estão 2 princípios fundamentais: o da autonomia e o do respeito à vulnerabilidade. O primeiro deles, o da autonomia, diz que, independente da opinião ou da vontade dos outros, cada pessoa tem o direito de decidir sobre seu corpo e seu destino, desde que essas decisões estejam dentro do que a lei permite. Isso é fundamental porque, conforme o que conversamos no episódio 2, muitas pessoas já tiveram suas autonomias desrespeitadas em nome da ciência, e isso acontecia com mais frequência de acordo com as condições econômicas, educativas, mentais, físicas ou sociais das pessoas. E é aqui que entra o segundo princípio, o da vulnerabilidade, que é a probabilidade de uma pessoa sofrer dano ou ser prejudicada. E esse princípio é importante porque, já que as pessoas vivem em condições diferentes, algumas pessoas são mais vulneráveis a terem suas autonomias desrespeitadas. E dentro disso que o Camilo explicou, existe uma terceira questão muito importante, que é a análise de riscos e benefícios. Por exemplo, alguém com uma doença grave que vai participar de uma pesquisa sobre um novo remédio. É fácil entender que, quanto mais frágil estiver a saúde dessa pessoa, mais difícil vai ser para ela lidar com o efeito colateral do novo medicamento. Ou seja, quanto maior a vulnerabilidade da saúde dessa pessoa, maiores os riscos que ela corre caso participe dessa pesquisa. A mesma lógica vale para os outros tipos de vulnerabilidade, como a social ou a econômica. Mas essa mesma pesquisa também pode aumentar e muito a qualidade de vida dessa pessoa. Então, quando alguém pensa se vai ou não participar de uma pesquisa, principalmente na área biomédica, essa pessoa se vê diante de uma decisão muito delicada. É por isso que esse momento envolve o que é chamado de Processo de Consentimento Livre e Esclarecido, ou PCLE. E como funciona esse processo de consentimento livre e esclarecido? Aqui é importante darmos um destaque especial para a palavra processo, já que não é comum as pessoas pensarem nessa questão das etapas do consentimento esclarecido. Elas normalmente não entendem que o processo envolve situações que são ainda mais importantes que o simples registro do consentimento. Nesse sentido, o processo funciona procurando dar ferramentas para que o participante de pesquisa possa ter uma decisão realmente autônoma. Lembrando que, para uma decisão ser realmente autônoma, a pessoa precisa compreender todos os riscos e benefícios da decisão e conseguir acessar totalmente as suas capacidades. Outros pontos essenciais do processo são a construção de confiança entre pesquisador e participante de pesquisa, e o esforço do pesquisador para deixar o participante de pesquisa o mais confortável possível. Por isso, Osiris, é que a primeira fase do processo de consentimento livre e esclarecido é justamente a de compreensão sobre a pesquisa. É o momento em que o pesquisador vai apresentar o projeto de pesquisa para a pessoa e vai explicar sobre o que é a pesquisa, o que se espera descobrir, como vai ser cada procedimento,
quais são os possíveis desconfortos que a pessoa pode ter durante esses procedimentos, quais são os riscos e os possíveis benefícios de se participar da pesquisa. Além disso, quais as ações a equipe de pesquisa vai tomar para que diminua esses riscos ao máximo. E depois dessa apresentação, o pesquisador precisa abrir um espaço para a pessoa tirar qualquer dúvida que tiver. Na verdade, nesse momento tem que ficar muito claro para quem vai ser participante da pesquisa que ele ou ela pode tirar dúvidas a qualquer momento, mesmo depois de registrar o seu consentimento. Mas, Osiris, além disso que eu e Liliane falamos, também é obrigatório que se dê tempo ao participante de pesquisa, seja para pensar, consultar amigos e familiares, inclusive para consultar outros profissionais. Depois dessa fase, vem o verdadeiro registro do consentimento, também chamado de tomada do consentimento. Quando esse registro é por escrito, nós o chamamos de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ou TCLE. Mas aqui é bom lembrar 2 pontos. Primeiro, que existem outras formas de registro de consentimento além da forma escrita. E segundo, que o processo de consentimento livre e esclarecido é um processo bem mais complexo, influenciado por muitos outros pontos. E quais são os pontos que mais influenciam no processo de consentimento livre e esclarecido? São vários, Osiris. Podemos começar pelo mais simples e ao mesmo tempo um dos mais importantes, o uso de uma linguagem, falada ou escrita. Essa linguagem precisa ser clara, adequada à idade, escolaridade e vulnerabilidades do participante de pesquisa. A linguagem é essencial porque é ela que garantirá que as condições básicas da autonomia, aquelas que falamos antes, sejam preservadas, ou seja, informação suficiente e plena capacidade mental para decidir. Outro ponto importante é a maneira como aconteceu o primeiro contato entre pesquisador e participante de pesquisa. Quando foi o pesquisador que procurou participantes de pesquisa, é o que chamamos de recrutamento, e nesses casos é comum que o participante sinta mais medo e desconfiança. Por outro lado, quando é o participante que se ofereceu para participar de uma pesquisa, é comum que tenha feito isso como uma última tentativa de melhorar de uma doença grave. E nesse caso, infelizmente, a pessoa pode abrir mão de direitos sem nem perceber. E nesse ponto, o Camilo levantou outra questão que influencia muito no processo de consentimento livre e esclarecido, que é a motivação da pessoa para participar da pesquisa. Há pessoas saudáveis, que são altruístas e querem contribuir para o bem comum. Também há pessoas curiosas, que têm interesse em fazer parte de pesquisas só para ver como é mesmo. Mas também existem os que são atingidos por doenças graves e são atraídos pela possibilidade de tratamentos gratuitos e inovadores. E nesse ponto é ainda mais importante um PCLE muito bem feito. Outro ponto que interfere muito é a relação entre o pesquisador e quem está sendo chamado para participar da pesquisa. É fundamental que essa relação não leve o participante a se sentir na obrigação de participar da pesquisa, como por exemplo, devido a alguma gratidão para com o pesquisador. O participante ou a participante não pode ter nenhum sentimento de obrigatoriedade. Mas o processo de consentimento também é influenciado pela área a qual pertence a pesquisa que será desenvolvida. Embora as pesquisas estejam cada vez mais complexas e isso dificulte cada vez mais classificá-las, o sistema CEP-CONEP divide as pesquisas em biomédicas e aquelas que usam metodologias das ciências humanas e sociais. As biomédicas são as mais comuns e muitas vezes acontecem em clínicas e hospitais. Nesses casos, é preciso deixar muito claro para o participante que o atendimento de saúde e a participação na pesquisa são totalmente independentes. Ou seja, que caso a pessoa decida não participar da pesquisa, o tratamento de saúde continuará normalmente. Outro ponto muito importante é que, geralmente, nas pesquisas biomédicas, tanto o processo de consentimento livre e esclarecido precisa acontecer antes de a pesquisa começar, quanto o registro do consentimento precisa ser por escrito, ou seja, através do TCLE. E como é feito esse termo de consentimento livre e esclarecido? A comunicação do TCLE precisa ser descomplicada. E nesse ponto, vale a pena ouvir o Oscar Panes, representante de participantes de pesquisa,
na CONEP. Pelo WhatsApp. O termo de consentimento livre e esclarecido é um documento que todo participante deve assinar antes de iniciar o estudo. Ele traz tudo o que este participante deve saber para tomar a sua decisão sobre participar ou não, incluindo aí riscos, benefícios, ressarcimentos, confidencialidade, assistência, acesso a resultado de exames, pesquisas futuras, o placebo, eventuais e possíveis desconfortos que possam vir a ocorrer. É imprescindível que se compreenda e concorde com todas as informações que estão descritas no termo, reforçando também, e voltando a falar, que a decisão sobre participar ou não de um estudo é exclusivamente sua. Um TCLE precisa ser, para o participante, um guia completo sobre a pesquisa. Ou seja, precisa ter informações completas, com início, meio e fim bem definidos. Precisa garantir a visualização e entendimento de todas as informações de forma descomplicada. Os diferentes procedimentos da pesquisa precisam estar num fluxo claro e eficiente. Deve também estar muito claro se a pessoa poderá ou não ser submetida ao uso de placebo, ou seja, remédios que não afetam o corpo. As informações sobre benefícios, desconfortos e riscos também precisam estar completas, assim como o que o pesquisador e a sua equipe farão para proteger o participante caso um dos desconfortos ou riscos da pesquisa se tornem mais sérios. Em outras palavras, um TCLE da área biomédica precisa deixar bem claro que o participante da pesquisa terá todo o suporte caso algum efeito colateral venha a acontecer durante ou após a pesquisa. E também precisa deixar muito claras todas as formas pelas quais essa assistência estará disponível. O TCLE deve também ter claras várias garantias, como por exemplo, a garantia da liberdade do participante para retirar consentimento em qualquer momento da pesquisa, a garantia do sigilo e ou anonimato, a garantia do ressarcimento de despesas que surjam por conta da pesquisa, a garantia do direito a buscar indenização, e a garantia de que será entregue uma via do TCLE para o participante guardar. E Osíris, o TCLE também precisa ter os contatos do pesquisador, do Comitê de Ética em Pesquisa responsável e da CONEP quando aplicável, para que o participante consiga se comunicar quando necessário. E todos esses pontos desse documento também precisam ser bem explicados durante o processo de consentimento livre e esclarecido. Outro ponto muito importante é que o TCLE, apesar de ser um documento, é um convite, que não implica em aceitação automática. E quem explica isso é o Dr. Carlos Alberto Guimarães, membro da CONEP, no áudio que nos mandou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. O termo de consentimento livre e esclarecido é um documento que deve ser redigido no formato de convite. Não é adequado que o corpo do TCLE seja escrito como declaração, já que isso pode reduzir a autonomia do indivíduo. As sentenças devem ser redigidas com afirmações do pesquisador dirigidas ao participante de pesquisa. Por exemplo, o correto seria constar, abre aspas, gostaríamos de pedir autorização para verificar o seu prontuário, fecha aspas. E não o participante, declaro que forneço autorização para que o pesquisador verifique o meu prontuário. Muito bom! Realmente, para muitas pessoas, ler um convite é bem menos intimidador do que ler uma declaração. Mas voltando à questão que estávamos antes de falar do TCLE, que outros pontos afetam o processo de consentimento? A vulnerabilidade Osíris é um dos pontos mais importantes. É fundamental dizer que, tanto para as pesquisas biomédicas quanto para as que utilizam metodologias das ciências humanas e sociais, é importantíssimo levar essa vulnerabilidade em conta. E vale a pena dizer que muitas vulnerabilidades estão relacionadas com assuntos que não parecem óbvios, como a hierarquia, nos casos de pesquisas que vão acontecer em ambientes que envolvem militares, funcionários públicos ou população carcerária, ou o estigma social, nos casos de populações que sofrem preconceitos como portadores de HIV, pessoas negras, etc.
E claro, temos as vulnerabilidades consideradas como clássicas, questões relativas à saúde, como estar em coma, ou à idade, como ter idade avançada ou ser menor de idade. E já que o Camilo falou de menores de idade, é indispensável dizer que pesquisas científicas com crianças exigem toda a atenção na parte ética. Afinal, nesse caso, os participantes estão em condições únicas de crescimento e desenvolvimento, o que os torna ainda mais vulneráveis aos riscos que por acaso possam surgir em alguma pesquisa. As crianças, elas fazem parte de pesquisas já há algum tempo, na verdade, mas respeitar o direito de elas escolherem é algo recente. E esse respeito acontece por meio do termo de assentimento livre e esclarecido, o TALI, que é diferente do termo de consentimento livre e esclarecido. O TALI, ele é um documento na língua materna da criança, numa linguagem que ela entenda. No caso, a criança assina ou reconhece o TALI sem a presença nem a assinatura dos responsáveis legais, geralmente os pais, que nesse caso precisam assinar o TCLE. Bem interessante isso. E os pesquisadores também precisam explicar toda a pesquisa para as crianças? Mesmo quando são menores de idade, os participantes precisam entender a natureza, os objetivos e os métodos da pesquisa, os benefícios esperados e os riscos e desconfortos, que os procedimentos da pesquisa podem trazer. Tudo respeitando o jeito de ser único de cada criança ou jovem. A CONEP costuma pedir que os pesquisadores façam pelo menos um TALI para participantes de 7 a 12 anos e outro para os participantes de 13 a 17 anos. A CONEP não exige o assentimento de crianças não alfabetizadas e muitos pesquisadores podem fazer mais divisões por faixa etária. Mas vale lembrar que a ética em pesquisa com ou sobre crianças se baseia em sempre respeitar a criança, antes, durante e depois do estudo, independente de a pesquisa ser da área biomédica ou das ciências humanas e sociais. Falando nisso, como funciona o processo de consentimento livre e esclarecido nas ciências humanas e sociais? Essa pergunta é muito interessante, Osiris, e pela sua importância, convidamos a Angela Escher, relatora da CONEP, para falar mais a respeito. Pelo WhatsApp. Nas pesquisas em ciências humanas e sociais, as principais particularidades do processo e do registro de consentimento livre e esclarecido são as seguintes. Primeiro, é um processo que envolve a construção de uma relação de confiança e diálogo permanente entre pesquisador e participante. E a construção dessa relação de confiança deve estar em conformidade com as características individuais, sociais, linguísticas, econômicas e culturais do participante da pesquisa. Além disso, é um processo continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento. Outra particularidade é que o consentimento pode ser obtido ou registrado em qualquer fase de execução da pesquisa. E ainda, pode ser retirado a qualquer momento sem que haja prejuízo ao participante. Na Resolução 510, de 16, que é a resolução específica para a ética em pesquisa nas ciências humanas e sociais, a palavra termo não aparece e o texto apresenta diferentes possibilidades para o registro desse consentimento, que não precisa ser necessariamente escrito. Pode ser em qualquer outra forma ou meio, como papel, áudio, filmagem, mídia eletrônica e digital. Muito boa a explicação da Angela Escher. Mas agora uma última pergunta. Nessa época de pandemia, como tem funcionado o processo de consentimento livre e esclarecido e o termo de consentimento livre e esclarecido? Tem sido pela internet? Sim, Osiris, mas obter consentimento em ambientes virtuais exige muito cuidado e atenção do pesquisador, tanto para proteger os dados dos participantes, quanto para manter uma dinâmica atrativa, principalmente para os participantes que não têm facilidade com o uso da internet. A pandemia, ela fez com que as pessoas passassem a se reunir mais através da internet, à distância. Mas essas reuniões, elas já aconteciam antes.
De qualquer forma, para evitar que os participantes de pesquisa precisassem sair de casa durante a pandemia, a CONEP, por meio da Carta Ofício Circular número 8 de 2020, permitiu consentimentos alternativos. Alternativos na forma, mas não na essência. Ou seja, consentimento via virtual não é o ideal, mas se tornou necessário. Mesmo assim, os cuidados éticos continuam necessários. A prioridade ainda é a garantia de direitos e da dignidade humana. Contanto que o pesquisador se comprometa com um TCLE bem estruturado e que proteja a pessoa, tudo correrá bem. Para finalizar o assunto do processo de consentimento em ambientes virtuais, temos que lembrar da possibilidade tanto de assinar e digitalizar o TCLE, quanto de conceder o consentimento através de uma plataforma digital ou de gravar o mesmo numa chamada de voz. Também é importante lembrar que, nesses casos, o pesquisador ainda precisa arquivar o consentimento e recolher o TCLE físico assim que possível. E estamos quase no final do nosso 5º episódio. Muito obrigado a você por nos ouvir até aqui. No próximo episódio, vamos falar sobre mulheres na ciência. Até lá, vale a pena você visitar o site do nosso podcast, bit.ly/Ciência e Respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Acesse lá a nossa lista completa de episódios. Curta as nossas redes sociais, mande suas dúvidas, sugestões, depoimentos. Tudo isso em bit.ly/Ciência e Respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Liliane e Camilo, muito obrigado por participarem deste episódio. Então é isso, pessoal. Obrigada por nos ouvirem e esperamos que as informações sejam úteis. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Foi um prazer ter compartilhado mais uma vez esse podcast com todos vocês. Grande abraço para todas e para todos. E nós ficamos por aqui, esperando por você no próximo episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Um grande abraço e até lá! Você ouviu Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa.